Como é que era a escravidão no Brasil no século XIX? O escravo no Brasil, ele não trabalhava sábado e domingo. Ele, na realidade, ele tinha um nível de vida melhor do que o operariado inglês. Por isso que atrasou a abolição da escravidão. Que se comparava o nível de vida do operário inglês com o escravo do Brasil. O escravo do Brasil tinha um nível de vida melhor. Eu não estou romanceando a escravidão. A escravidão sempre foi um erro, mas eu estou dando os fatos. E os escravos no Brasil, como é que eles eram? Você vê a vida, por exemplo, do Frei Galvão. O pai dele tinha escravo. O pai mandava o escravo fazer feira, mandava o escravo buscar documento no Rio de Janeiro. Mas por que o escravo não fugiu? O Mosteiro da Luz, em São Paulo, foi construído por escravos enviados por fazendeiros. Por que eles não fugiram, os escravos? Por que não fugiram os escravos? Porque, na realidade, os escravos tinham um nível de vida bom, melhor do que o do operário. Né? O sábado era livre, domingo nunca trabalhou no escravo. E sábado era livre para ele comprar a liberdade. Aí tem aquelas coisas que só acontecem no Brasil. Né? Então eu tinha escravo que depois ganhou dinheiro e não comprou a liberdade, comprou outro escravo, claro. Mandou outro trabalhar, fica sem fazer nada. Claro. Então tem noção, teve escravo, teve 3 escravos. Não é que o fulano é esse escravo que tinha escravo, isso tinha muito. Tinha um fulano, um escravo, que ele era o manda-chuva de um gerente de uma fazenda, e aí ele ganhou um dinheiro nos bicos, comprou 3 escravos. Pronto, agora vocês vão trabalhar. Teve esse escravo que aí quando comprou a liberdade, trabalhava mais do que homem livre do que quando era escravo. E aí se vendeu de novo para o senhor. Tudo registrado em ata. Se o escravo não fosse batizado e não tivesse o direito a ele aos sacramentos, o senhor perdia a posse do escravo. Está nas ordenações filipinas, valia tanto para a Espanha como para Portugal. Então, a escravidão no século XIX e XII é muito curiosa das atas. Né? O Brasil era o único lugar do mundo que teve a escravidão de ganho, na qual o fulano era um escravo e trabalhava como assalariado. Isso era típico do Rio de Janeiro. Aí eles nos bicos dele, às vezes trabalhavam meio período. Era 3 tipos de escravidão que tinha no Brasil no século XIX. A rural, que aí é onde tinha mais abuso. A doméstica, que os escravos não fugiam, ficavam lá. O único caso que eu conheço na história da escravidão era o escravo de ganho. Ele ganhava dinheiro. Era um misto de escravo e assalariado ao mesmo tempo. A profissão preferida deles é carregar madame no Rio de Janeiro, para lá e para cá. Essa rural pode se colocar ali na questão de Minas Gerais, né? Minas Gerais. A rural também é dividida entre as grandes propriedades e as pequenas. Ao contrário do que reza a lenda, popularizada pelo Almeida Prado, a maior parte da escravidão no Brasil é de pequenas propriedades. O proprietário comprava 1, 2 escravos só. As grandes propriedades eram exceções. Nessas grandes propriedades é que tinha o acorrentado, que ele era o surrado. Na mineração também teve abuso, mas também tinha possibilidade de ascensão social. Então, um exemplo, Chico Rei. Chico Rei, qual que é a história do Chico Rei? Chico Rei é exemplo muito como é que é a realidade da África. O Chico Rei era rei lá na África. Aí uma tribo vizinha invadiu a tribo dele e escravizou ele. E levou ele lá para São Jorge da Mina. São Jorge da Mina ele foi vendido como escravo aqui para o Brasil junto com o grupo dele. Então, enquanto escravo, trabalhando nas minas, os próprios escravos que eram submetidos, eles chamavam ele de Chico Rei. Aí ele foi batizado, foi convertido e ele tinha uma cabeleira enorme, né? Antigamente tinha aquele Black Power, né? O Black Power, ele era assim. Aí ele começou a fazer contrabando de ouro na cabeleira. Comprou a liberdade dele. Ele era um grande investidor, chegou a comprar uma mina de ouro, comprou a liberdade de todos os súditos dele que vieram com ele e andava em liteira em Ouro Preto e era aclamado pela população. Viva Chico Rei! E ele financiou a igreja de Santa Efigênia em Ouro Preto, financiada por Chico Rei. Chico Rei. Então você vê a Chico Rei o quê? Chico Rei, primeiro, representa a realidade que era na África, e representa a possibilidade de ascensão social no Brasil. De um ex-escravo que lutando conseguiu ser dono de uma mina de ouro, ser rico. Pergunta se nos Estados Unidos isso era possível. Nos Estados Unidos um ex-escravo não podia andar a cavalo, porque era sinônimo de distinção.
E era muito comum ex-escravo nos Estados Unidos ser reescravizado de novo. Né? E no Brasil, o sonho de todo ex-escravo era ter escravo. Então ele ficava rico e ia comprar escravo. O Brasil era cheio de traficante de escravo negros, era cheio. Cheio. Então a escravidão vai muito além da conotação racial. E a história da escravidão vai muito além da história, que é lógico, teve os abusos, acabei de falar, tinha as correntes nas grandes propriedades, mas de 70% a 80% da escravidão no Brasil era uma escravidão que a única diferença entre ser escravo no Brasil e ser um assalariado era só estar escrito, ou você é escravo ou você não é. Eles tinham um nível de vida melhor do que o operário inglês. Só para ter uma ideia, na Inglaterra, na Revolução Industrial, morreram 500 mil trabalhadores devido às condições insalubres das fábricas inglesas. 500 mil. Depois tem gente elogiando a Revolução Industrial inglesa. 500 mil. E aí você vê que se a escravidão no Brasil fosse tão cruel, os negros teriam raiva dos brancos. Agora começou porque é alimentado pelo PT. Mas historicamente você não vê isso. Pelo contrário, você via esse escravo adotando o nome do senhor de engenho, do senhor de fazenda. Típico. Os escravos do Brasil adotaram tudo o nome dos patrões portugueses. Se eles tivessem ódio, não ia querer dos patrões. Era tudo com ódio. Depois intensa miscigenação, né? E teve ex-escravo com branco, vice-versa. Sempre teve isso. Então a história da escravidão no Brasil é muito mal contada. E para quem é católico, a visão do católico tem que lutar primeiro pelo quê? Salvação da alma, sua e depois dos outros. Aí eu pergunto, qual que era a maior chance de um africano ir para o céu? Ficar lá na África, na magia negra, na morte, nas guerras intermináveis, ou ser vendido como escravo no Brasil, ser batizado, receber os sacramentos, poder receber extrema-unção? Onde é que era melhor? Aqui no Brasil, óbvio, e também na Espanha também. São Pedro Claver, por exemplo, lá na Colômbia, ele batizou 300 mil escravos e nunca liderou movimentos de libertação pelos escravos. Nunca montou um MST local lá, não. E depois os escravos adotavam a religião. Aí fala assim, aí os quilombos. Aí, tá vendo? Tá tudo errado, porque teve o zumbi que fugiu dos maltratos. Só que a história do zumbi do quilombo dos Palmares não é essa, né? O zumbi era ladrão, assassino. O quilombo dos Palmares vivia de assaltar os grupos, as cidades vizinhas. E o líder lá, o Gangazumba, ele tinha escravo, praticava sodomia. Ele foi desafiado na faca pelo sobrinho dele, o zumbi matou o tio e virou o líder, o zumbi dos Palmares. Beleza de história, né? E quem mais odiava os quilombos? Tanto é que teve outros quilombos que quem lutava eram os negros do exército brasileiro, do embrião do exército brasileiro, né, chamado de Henriques. Por quê? Porque esses quilombos, que era cheio, aqui em Goiás tinha um, né, aqui próximo, chamado quilombo do... Como é que ele chamava mesmo? O povo vinha para cá e morria de medo para morrer aqui. Vinham para morrer, né? Quilombo que assaltava, eles me dão um nome. Teve vários quilombos. Aí se percebeu que quem sofria mais era a população negra ascendente mestiço. E aí o que o Brasil fez? Começou a montar milícias de negros e mulatos para lutar contra os quilombos dos negros. Essa visão do exército, essa visão começou com Henrique Dias, que é o herói da expulsão dos holandeses negros, morreu como cavaleiro de Santiago. Então cadê o racismo? O homem era negro, liderou a guerra contra os holandeses. Se os portugueses tivessem sido opressores, ele tinha se aliado com os holandeses, óbvio, né? Não, ele lutou contra os holandeses, defendendo o Estado português, e depois lutou contra o quilombo também. Lutou contra quilombos lá em Pernambuco. Daí que vem o termo Henriques, né? Que eram os negros do exército brasileiro, por causa do Henrique Dias, herói. Em vez dos negros aqui adotarem o zumbi como herói, tinha que adotar o Henrique Dias. O que ninguém sabe da história do André Rebouças, que era amigo do Dom Pedro II, negro, primeiro colocado na Marinha. Dom Pedro II pagou para ele estudar para a Europa. Aí Dom Pedro II mandou ele numa missão diplomática para Nova York. Em Nova York se recusaram a recebê-lo em hotel, porque ele era negro. E a legislação de Nova York na época
dava licença para o hotel, qualquer hotel, porque era iniciativa privada, proibir negro de se hospedar. Aí, como ele estava em missão diplomática, conseguiram dele ficar hospedado no hotel desde que ele não almoçasse com os outros brancos. Os Estados Unidos teve lei de segregação, nunca vamos esquecer isso, os Estados Unidos teve lei de segregação racial até a década de 1960. O Brasil nunca teve lei de segregação racial. E o André Rebouça era braço direito do Dom Pedro II, amigo. Aí quando o Dom Pedro II foi para o exílio, o André Rebouça foi junto. Um homem extremamente inteligente, ajudou a fazer ponte na Guerra do Paraguai. E mais, olha que caso curioso, ele dançava com as princesas, né, o André Rebouça. Quando o embaixador inglês lá, o Gobineau, racista, orientou o Dom Pedro II a expulsar todos os negros da corte. Falou, é um absurdo Dom Pedro II ele deixar negros e índios aqui na corte. Tinha também um índio, o Indião Mirim era descendente de índio. Ele falava, o Brasil precisa ser embranquecido, senão nunca vai progredir. E o Dom Pedro II era cheio de negros. Por exemplo, quando Carlos Gomes, o grande compositor brasileiro romântico do século XIX, quis procurar alguém para financiá-lo, quem intercedeu e virou mecenas dele foi o André Rebouças. Um negro financiou um branco. Foi ele que intercedeu na corte de Dom Pedro II. São histórias que ninguém gosta de contar, né? Da Henrique Dias, do André Rebouças, do Teodoro Sampaio, que foi um geógrafo, que era mais ou menos da sua área, né? Estudioso. E de poetas brasileiros, como André Cruz, como Machado de Assis, era mulato. Então essas histórias de ascensão social de negros, isso aí não interessa para o Brasil. Interessa vender o mito do negro oprimido, que não podia ter ascensão social no Brasil, do português opressor e tal. Isso que interessa, a verdade da história ninguém interessa. E agora o movimento que tem aqui no Brasil, para pegar aquela realidade americana e tentar encaixar aqui e falar que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma. Contra a história, contra os documentos, contra tudo. Então essa é a batalha historiográfica nossa.